Deuteronômio capítulo 7, porção semanal, Eikev, página 528, versículo 12. E será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e os cumprires, guardará o Eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou a teus pais. Ele te amará, te abençoará e te multiplicará, e abençoará o fruto do teu ventre e o fruto de tua terra, teu grão, teu mosto e teu azeite, a cria das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas, sobre a terra que jurou a teus pais que te daria. Bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. E afastará o Eterno de ti toda a enfermidade, e nenhuma das doenças más do Egito, as que conheceste, não as porá em ti, mas em todos os teus inimigos. E consumirás todos os povos que o Eterno teu Deus te entregar. Teus olhos não terão piedade deles, e não servirás aos seus deuses, pois isto te seria por cilada. Se disseres em teu coração: estas nações são mais numerosas do que eu, como poderei desterrá-las? Não as temerás. Lembrar-te-ás do que fez o Eterno teu Deus ao Faraó e a todo o Egito, as grandes provas que os teus olhos viram, os sinais, os milagres, a mão forte e o braço estendido com que o Eterno teu Deus te fez sair. Assim fará o Eterno teu Deus a todos os povos aos quais temes. E também as vespas enviará o Eterno teu Deus contra eles, até que pereçam os que ficarem se escondendo de diante de ti. Não te aquebrantarás diante deles, porque o Eterno teu Deus está no meio de ti, e é Deus grande e temível. E lançará fora o Eterno teu Deus estas nações de diante de ti, pouco a pouco. Não poderás consumi-las depressa, para que não se multipliquem contra ti as feras do campo, e as entregará o Eterno teu Deus diante de ti. E lhes causará grande perturbação, até serem destruídas, e entregará seus reis em tuas mãos, e farás desaparecer o nome deles de debaixo dos céus. Ninguém te poderá resistir até que os tenhas destruído. As estátuas de seus deuses queimareis no fogo. Não cobiçarás a prata e o ouro que está sobre eles, nem os tomarás para ti, quiçá por eles venhas a tropeçar, pois é abominação ao Eterno teu Deus. E não trarás abominação à tua casa, para que não te tornes anátema como ela. Repulsá-los-ás e abominá-los-ás, pois isso é anátema. Olha, eu queria que você guardasse aí, se eu não chegar nesse pedaço. Olha, o verso 23 diz assim: e as entregará o Eterno teu Deus diante de ti, e lhes causará grande perturbação. Aliás, é o 22. E lançará fora o Eterno teu Deus estas nações de diante de ti, pouco a pouco. Esse pedacinho é bem importante, essa questão de pouco a pouco. Não poderás consumi-las depressa, para que não se multipliquem contra ti as feras do campo. Esse pedacinho é importante. Não sei se eu vou chegar até aqui, tá? Mas estou falando para você para guardar. Esse final aqui também é muito importante. As estátuas de seus deuses queimareis no fogo.
Bom, ontem a gente havia comentado e praticamente está aqui no texto. Nós falamos de duas abordagens ontem à noite, né? A forma como as pessoas costumam enxergar Deus. E a gente começou falando da relação de Deuteronômio 33:4, da relação que os sábios orientam, para que nesse texto de 33:4, onde está a palavra herança, que para o hebraico é morachá, deve-se ler a palavra Melsará, que é noiva. Então veja, lembrando que as letras do hebraico, você olhando a palavra, ela vai estar igualzinho. Então na hora que você está lendo, você deve ler, ao invés de morachá como herança, você deve ler como noiva. Por quê? Isso faz toda uma diferença na forma de você se relacionar com Deus. Por quê? Veja, aqui é um dos segredos de como se deve entender o código que a Torá tem. Porque as pessoas, quando estudam o chamado Velho Testamento, elas vão sempre entender a história. Então você tem aqui esse pedaço. Está falando da história, quando Moisés está falando com o povo, dando um relato, relembrando o passado, relembrando tal. E vai colocando as palavras. E a pessoa, ela bate o olho nessas palavras, ela tão somente entende e procura a interpretação naquilo que está no texto. E o segredo está na gemátria, que é justamente as palavras que são trocadas pelos números, a ligação que ela vai fazer com outros trechos, tá? Todo mundo lembra o que é gemátria, né? O exemplo mais fácil para você guardar é duas palavras: Errad, que é um, e Ahavá, que é amor. Essas duas palavras, contando o número dessas palavras, o que vale cada palavra, no hebraico, da palavra Aleph, da letra Aleph, até a última, que é Tav. Então ela é numerada: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 300, 400, tá? Então você vê a palavra escrito Errat, você só vai trocar o número que cada uma vale, vai dar 13. Você pega Ahavá, você vai trocar também, vai dar 13. Sempre que uma palavra tem ligação numérica igual a outra palavra, ela guarda uma correspondência. Então, um meio bem simplista para você compreender. Então, nessa informação você tem: amor é um, porque Ahavá e Errad tem uma conotação, uma ligação, tá certo? Bom, já que ela trouxe, né? Vamos tomar. Então, um dos segredos que o Eterno guardou a Torá, da forma que ela foi revelada no Monte Sinai, tanto na porção oral quanto na porção escrita, um dos meios escolhidos é essa codificação, é esse meio de entender a gemátria, porque você tem esse tipo que eu estou te falando, é a mais simples que tem. Tem outros meios bem complicados. É preciso conhecer o hebraico muito bem. Então você veja o seguinte: por mais que uma pessoa estuda o hebraico hoje, o pessoal de religiões diversas, mesmo dentre os judeus, tem muitos judeus que não falam o hebraico ainda, que não leem o hebraico. Aqui você vai vendo que se há judeus que nem sequer falam o hebraico ainda, por causa da separação que eles tiveram de conviver com as nações, então você imagina as demais pessoas que, procurando até conhecer um pouco, fica muito difícil para elas alcançarem esses segredos. Este é um dos meios de permitir que esta palavra dada, ela não fosse corrompida com as nações. As demais nações da terra é conhecida como as nações, tá certo? Então veja só, seguindo o que eu estava falando, que eu disse ontem, quando você vê a palavra herança, aqui apareceu um modo que você pode colocar como herança. Então olha aqui como está dizendo:
E será, pois, que se ouvindo estes juízos os guardares e os cumprires, guardará o eterno teu Deus para ti a aliança e a bondade que jurou teus pais. Então veja, é uma ação que começa com Deus, Ele que vai guardar para você, tá? Nós estamos aqui no verso 12, que é o comecinho. Ele te amará. Quem que vai amar? Você que vai amar ou Ele que vai amar? Veja que sempre começa uma correspondência do céu para a terra, tá? Ele te amará, Ele te abençoará, Ele te multiplicará, Ele te abençoará em quê? No fruto do teu ventre, tá? E o fruto da tua terra. O que é fruto da tua terra? Herança, patrimônio. E aqui, pegando este pedaço, embora foi muitas vezes ensinado o povo, inclusive num sentido profético, dizendo, olha, quando vocês entrarem... o próximo capítulo, que é o 8, vai fazer uma menção literal, dizendo, quando vocês tiverem entrado na terra, e vocês já estiverem estabelecidos, e vocês já estiverem de posse de coisas, ou seja, com riqueza, cultivando a sua terra, cada um curtindo o seu bom momento, a sua vida, faz um pedido: não digas com a tua boca que foi o teu braço forte quem fez todas estas coisas, tá? E isso é uma coisa que, como nós falamos ontem, o nosso comportamento filosófico para com Deus faz com que a gente, numa realidade, a gente diga, eu amo Deus, olha o que Deus fez por mim. Acontece uma coisa, você compra um carro novo, você está feliz e fala, olha o que Deus fez por mim, olha o que Ele me deu. Aí passa 2, 3 meses, você descobre que o motor está rajando. E aí começa um problema aqui, outro problema ali, o motorzinho vai aumentando o rajado dele. Aí tem muitos que vai falar assim, olha, esse carro é do cão. Pronto, já não é de Deus mais, não foi Deus que te deu, que te deu Deus, entendeu? Aí já fala que foi o cão. Outros vão falar, foi o diabo. Outro vai falar não sei o que. Aí ele está amaldiçoando aquilo que ele mesmo declarou que era santo. Aí você pensa assim, eu não faço isso. Todos nós fazemos isso, justamente por causa dessa linguagem que nós temos dentro de nós, de olhar para Deus no sentido filosófico, que nós explicamos ontem. Então a gente olha para Ele e está sempre relacionando o amor, tudo isso aqui que ele está falando, olha, ele me ama, Ele me abençoa, Ele multiplica, Ele abençoa o fruto do meu ventre, Ele abençoa a minha terra. Tudo isso é verdade? É verdade, mas nessa visão nossa, filosófica para com Deus, a gente atribui que Ele nos dá. É certo? É certo. Mas na hora que acontece qualquer distúrbio na nossa vida, e aí eu pedi para você guardar lá no finalzinho, que o Eterno iria destruir devagar. Vocês lembram que eu falei, guarda esse pedacinho, o Eterno vai destruir devagar. Quando a gente começa a entrar numa derrocada, ladeira abaixo, aí esse nosso jeito filosófico de ver, ele muda. Então a gente não vê mais que Deus te ama, que Deus te guarda, que Deus te prospera, que Deus. Você começa a entender no sentido herança, como Morachá. Cadê as coisas que Ele me deu e agora tirou? É só você lembrar no livro de Jó, quando todo mundo estava esperando que Jó amaldiçoasse os dias dele, porque o normal era isso. Estava todo mundo querendo que ele entendesse, inclusive a esposa dele falava, amaldiçoe teu Deus e morre. E no pensamento dele, como um homem muito rico, onde é que estava a visão dele com Deus? No patrimônio? Não, a visão dele não estava baseada na herança. Ou seja, numa leitura daquela palavra, ele não estava olhando para as coisas de Deus como herança, como aquilo que Deus possa existir para te dar e te fornecer, mas aquilo que Deus está como ser existente para te amar.
Então, se Ele te ama, você vai devolver o amor a Ele, porque na nossa relação de vida é assim, você recebe amor para você dar resposta de amor. E quando a pessoa, todo mundo olha, ninguém pensa conscientemente para fazer uma coisa dessa. Isso é algo que simplesmente está envolvido, e não é com esse tempo de hoje, está envolvido com as pessoas de sempre. Elas têm problemas, elas buscam a Deus. Recebem a bênção, glorificam a Deus. Entrou o problema, aí a ligação dela começa de questionamento. Ou seja, claro que nós estamos falando de uma forma bem genérica e bem ampla, tá? Tem vários detalhes aí no relacionamento com Deus. Eu estou pegando bem amplo porque isso serve para todo tipo de pessoa na face da terra. Porque você, se não é assim, você já foi assim. Se eu não sou assim, eu já fui assim. Porque é normal do ser humano. Pega uma figura de Deus, as pessoas não têm uma ligação com este Deus. Primeiro, porque as pessoas não conhecem quem é esse Deus. Mesmo os religiosos, os estudantes. Quanto mais a gente estuda, mais a gente descobre que nós não conhecemos. Agora você imagina, eu sempre falo o seguinte, a questão Deus é o mais ingrato possível dentre as pessoas. Porque você vai conversar com qualquer tipo de pessoa em qualquer lugar do mundo, todo mundo vai falar que conhece Deus, e todo mundo se vê no direito de falar que sabe quem é Deus. E como que você vai questionar uma pessoa? Na filosofia tem o método de Sócrates, que ele te dá corda, ele convida você para um diálogo, e nesse exemplo, vamos falar sobre Deus. Aí ele deixa a pessoa falar sobre Deus, a pessoa vai falando, e depois ele faz uma pergunta para ela. Aí a pessoa, quando vai querer questionar, dentro daquela sabedoria que ela acha que tem, aí ele começa a mostrar para a pessoa, no discurso dela, os buracos que ficou. Então aquele que fala, não, eu conheço Deus, aí em seguida, ele mesmo dá prova do tanto que ele não conhece de Deus. Então ele fala, Deus me ama e eu o amo, eu o sirvo. Na sequência daquela conversa, fica claro o quanto que ele não conhece e o quanto ele não ama, o quanto ele é desconhecido de Deus e Deus é desconhecido dele. Aí coloca a pessoa nesse confronto, num choque, tá? Então você vê que todo mundo, independente da forma como as pessoas buscam a Deus, todo mundo se diz conhecedor de Deus. E como que nós vamos falar? Quem é que tem condições para falar assim, olha, você não conhece Deus? Porque eu não estou dentro de você, eu não sei como que é o relacionamento que você tem com Deus. Agora, o que é certo é que, como você tem um jeito judaico, quando você cumprimenta um judeu, é costume falar assim, como está, ou seja, como vai a tua paz? É bem naquele sentido, como vai você? Né? O Roberto Carlos não disse isso para você um dia? Como vai você? E ele continua, eu preciso saber da tua vida, né? Então, quando encontra alguém, como está a tua paz? Como vai a tua paz? Então, ter a shalom do eterno, shalom, vai servir para você falar, oi, tudo bem? Shalom. Na hora que você vai despedir e você vai sair, na hora de falar tchau, você pode falar shalom. Então, serve para entrar, serve para sair, embora tenha a palavra específica, lehitraot, que é para você falar tchau, tá certo? Mas, nas entrelinhas, é para saber como está a tua vida para com Deus. Só quem tem resposta para isso é você mesmo, porque só você sabe. Por mais que você engane pessoas e engane a você mesmo, vai chegar uma hora que você vai descobrir que você está enganando a você mesmo, porque você
paga de bom mocinho, mas no fundo, você sabe que você está em débito, que você não conhece, tá? Então, aqui, se você guardar, como eu disse ontem, herança, morachá, e entender que os sábios te orientam, não interprete como herança, porque se você interpretar como herança, sabe, você vai cair num erro. Os teólogos cristãos, eu não lembro qual é eu acho que é naquele livro verde grandão, o Novo Comentário da Bíblia, na hora que chega na porção que vai falar sobre os 10 mandamentos, vai chegar aquele pedaço que vai falar sobre a mulher e fala sobre a terra, ou seja, a terra é herança, é patrimônio. A mulher, ela foi colocada naquele verso junto com o patrimônio, tá? Sabe qual foi o erro? Isso o Novo Comentário da Bíblia que fala, tá? Não é um livro judaico, é um livro cristão. Diz que ao longo dos tempos, os homens, ou seja, os teólogos, porque este versículo que fala da mulher está junto com a porção que fala da propriedade, eles passaram a interpretar que a mulher é propriedade do homem. Quer ver um erro que vem até hoje disso daí? Todas as igrejas, de uma forma geral, elas ensinam as pessoas dizendo que você, mulher, deve ser submissa ao seu marido. Até aí, está lá no texto, não está? Que deve ser submissa. Mas, o que eles continuam a dizer? Que você, mulher, tem que estar submissa no sentido de acatar tudo que teu marido diz. E aqui dá uma confusão danada. Porque a maioria dos líderes são homens. Então, é importante para eles deixar claro que a mulher está como que num nível abaixo. Ou seja, se você pensar de uma forma psicológica, a mulher está sendo, nesse sentido, ela está perdendo a individualidade dela. Você está despersonalizando. E Deus, que é Deus, sabe como Ele fez o homem? Como? O homem, ele é ao mesmo tempo homem e mulher. Então, aquele erro bíblico lá do comecinho, e fez Deus homem e mulher, não é homem e mulher, macho e fêmea, um homem e uma mulher. É assim que eles entendem. Mas no hebraico, no texto da Torá, diz que Deus fez a alma do homem, ela é ao mesmo tempo, ela tem o masculino e tem o feminino. Sempre que eu falo disso, eu lembro da época da igreja que eu frequentava, quando lançou a música do Pepeu Gomes. Nem sei se vocês sabem quem é Pepeu Gomes, mas ele cantava que Deus é menino e menina. Gente, aquilo foi uma confusão. E coitado desse homem, o que ele foi malhado. E no final das contas, quem estava certo é ele, né? Porque no hebraico diz literalmente isso. E o duro, que se você for perguntar para muitas pessoas ainda hoje, eles ainda acreditam que Deus fez homem, homem, mulher, mulher. E é uma das armas que eles usam para questionar o homossexualismo. Mas a alma do homem, ela é homem e é a mulher. Na mesma alma. Tá? Aí entra aquelas coisas, se for pegar esse pedaço aqui, a gente vai mexendo um monte de coisa legal, né? Sobre a metade, aí você vai lá para aqueles discursos filosóficos de Platão, o banquete, sobre achar a tua metade, aquela coisa toda, mas nós não estamos falando de metade. Nós estamos falando dessa relação que você deve ter com Deus. E essa relação com Deus, ela não deve ser no sentido filosófico, tem que ser no sentido real. E nesse sentido real, perceba que sempre parte de Deus. E nós temos uma mania de falar que Deus deve te abençoar porque você faz. Todos nós, a gente passa um problema na vida, a gente pensa assim, poxa Deus, por que está acontecendo isso comigo? Eu não tenho feito nada de errado. Eu não tenho feito nada de errado. E sendo que tudo que Deus faz, começa do céu para a terra.
Você vai receber. Só que tem um texto muito legal de uma explicação rabínica que vai dizer assim, vamos pensar lá em Eclesiastes, que diz que a chuva ela cai para todos, não é verdade? A chuva cai do céu, ela está molhando a todos, seja o bom, seja o ruim, seja o rico, seja o pobre, tá? A bênção de Deus, ela desce sobre este mundo que nós estamos, e ela vem sobre todos. Então aqui não cabe para com ele nenhuma acusação nesse sentido, que ele é injusto, tá? A questão é que esta energia, porque isso vem como energia, tudo que funciona em nós todos é como energia. Quando chega até nós, se você não está preparado para decodificar e captar essa energia, o que acontece? Ela simplesmente passou por você e não causou efeito algum. Para você é como se Deus não tivesse feito nada para você. E assim vai fazendo com que na nossa análise filosófica da vida, a gente vai criando mitos. E a gente começa a acreditar que Deus, portanto, tem um comportamento padrão. Mas Deus não tem um comportamento padrão, porque quando você fala que ele tem um comportamento padrão, você vai estar reduzindo ele à inferioridade que nós temos. Não tem como a gente compreender. Como diz Isaías, né? Comentamos ontem, os pensamentos de Deus é mais alto. Aí, voltando àquela palavra, sempre a pessoa olha e está percebendo Deus como aquele que te dá herança. Mas os sábios dizem para você, numa dica, interpretar, na hora que você vai ler, você deve ler como mensará. É isso o texto? Eu estou confundindo a palavra, que é noiva. Tá? E a relação que se faz com a noiva é que você tem um relacionamento de amor, de afinidade, de pele com pele. É o brilho no olhar, entendeu? É o beijo. Beije-me ele com os beijos de sua boca. É uma integração total. É essa ligação céu, terra, terra, céu. É o que liga de fato uma pessoa. Aqui nesse ponto, só você terá como sentir o eterno. Eu não tenho como julgar você. Entendeu? E você terá como desmentir qualquer pessoa. Porque se você entra num relacionamento desse tipo, a tua vida muda. Se ela não muda, você vai ficar rico. Novamente você está voltando para uma visão de herança. A questão não é ficar rico, não é ter prosperidade, mas também não é ter pobreza e ter doença. Porque nessa questão do texto, está dizendo que quando a gente entra num relacionamento desse com Deus, guardando essa relação com Ele, o que acontece? Não haverá em ti bendito serás mais do que todos os povos. Não haverá em ti homem ou mulher estéril, nem entre os teus animais. Só que é uma bênção de vida, gerar vida. E lembrando que o homem, ele traz nele uma reminiscência do poder criador de Deus. Porque enquanto a mulher ela recebe para desenvolver a criança no útero, o homem tem a semente. Essa semente é que produz vida, e é aqui que é o perigo. É aqui que é o ouro onde muitos estão de olho. Aquele cantor, você vai falar, você está velho, né? Não parece, mas... Alguém lembra do Genival Lacerda? Mas na hora que eu falar a frase, você vai lembrar. Ele está de olho na boutique dela. Isso vocês lembram? Pois é, quando ele canta essa música, ele está de olho na boutique dela. Claro que isso é um sentido sexual, né? Aquela outra, apareceu a Margarida, né? Também é um sentido sexual. Então esse sentido sexual, embora está
jogando na mulher esse perigo, mas na verdade o perigo não está na mulher, o perigo está no homem. Porque quem que é o malicioso da história? Não é o homem. Quem é que está de olho? É o homem que está de olho. E quem é que tem o poder de alterar esse padrão da criação? O homem. Porque é nele que tem a semente. Tá? Tem muita coisa legal aqui nessa questão dessa semente do homem. Tem gente que quando fala nesses assuntos já fica assim, ó, nem pisca, né? O espermatozoide do homem, né? A pessoa nem respira, né? Gente, por que ter vergonha disso? E é esta semente mesmo onde os seres terrestres, que não são carnais, que são seres espirituais, é aqui que eles ficam de olho, porque é aqui que eles podem procurar ter domínio sobre aquilo que entra, que sai do teu corpo e que entra no teu corpo, tá? Mas não é para falar sobre isso. Outra coisa importante, embora não é para falar sobre isso, mas outra coisa importante aqui é a relação de José e Yosef. Yosef não caiu, porque ele não se contaminou, ele não quebrou o pacto, ele não quebrou o brit. Por quê? Porque ele não usou o instrumento dele para ser discórdia. O instrumento dele para ser discórdia, entendeu? Então, é a semente. A forma que ele não usou aquela semente, ele podia ter tirado aquele pacto de Deus que estava vendo Abraão, Isaac, Jacó, agora vem para José. José poderia ter a quebra do pacto, ele não quebrou o pacto, ele não impurificou, porque ele sabia que aquele problema não era desejo pessoal dele, se tratava de uma guerra espiritual. Era sobre um povo na terra. Entendeu? Se a gente tivesse, se você tiver no teu dia a dia a prática de entender, olha, você é dono do teu nariz, ninguém discute isso. Você faz o que você quiser. O problema é que determinadas atitudes que você toma porque você quis. Só que a consequência, ela não é só para você. O duro que a consequência, ela pode pegar, além de você, todas as pessoas que vivem do teu lado. E aqui vale pai, mãe, irmãos, tios, avós, mas também vale para os amigos. E, além disso, ainda vale até para aquelas pessoas que você não conhece, porque vale para um bairro todo, vale para uma cidade toda, vale para um país todo, e às vezes vale para tudo que está no mundo. Se a gente tivesse essa certeza de que uma atitude nossa tem consequências tão profundas, nós deixaríamos de fazer um monte de coisa. É por isso que na sequência do texto o Eterno vai falar assim deixa eu ir lá no finalzinho. As estátuas de seus deuses. O que acontecia ao redor deles? Mas antes de falar disso daqui, eu tinha pedido para vocês guardarem lá, e lançará fora o Eterno teu Deus essas nações diante de ti, pouco a pouco. Não tenha pressa com a tua transformação, porque tudo que é transformação rápida, ela não é segura. Só que você tem que entender. Querer crescer rápido, querer mudar de vida rápido, querer ser reconhecido como pessoa próspera aqui, como intelectual rápido, não vai dar certo. Porque essas coisas precisam ser vividas, exploradas. Tem que ter um confronto. E aqui vale para tudo na nossa vida. E nós aprendemos, novamente com essa questão de Deus, tudo é culpa de Deus, e é tudo que Ele não fez.
E aí você fica de lado. É ele que não te deu uma mulher, é ele que não te deu um carro, é ele que não te deu uma casa, é ele que não te deu um emprego, é ele que não te deu, é ele, tudo é ele. Só que na verdade, você fica de fora e você não percebe que, no começo eu não disse que aquela bênção de Deus, ela vem sobre todos? Ela passou por você. Por que você não recebeu? Porque não está preparado. E por que não está preparado? Porque não se preparou. E por que não se preparou? Porque não está interessado. E por que não está interessado? Porque você está vivendo a tua vida. Ah, mas que vida? A vida que você acha que você é dono. Então toda transformação, lá na frente, as pessoas vão para tratamento médicos, vão para tratamento psicológico. E aí tem pessoas boas numa terapia, mas tem pessoas que só enrolam o paciente também. E aí o negócio começa a demorar e não tem mudança. Mas a mudança real, ela tem que ser digerida por você. É só você pensar, pega um alimento, come tudo rápido de uma vez. Eu acho exagero aquele negócio, você pega o alimento, mastiga 20 vezes de um lado. Agora 20 vezes do outro lado. Aí você já engole. Você imagina, você tem 1 hora de almoço no teu trabalho. O que você comeu? Você não comeu nada, né? Porque, mastigando. Eu estudei com um menino que no bandejão lá ele pegava, acho que ele contava. Gente, dá uma aflição isso. A pessoa mastiga aqui, depois ela mastiga de lá, depois faz não sei mais o que, aí engole. Não dá tempo de comer. Mas se comer tudo de uma vez rápido também, não é prejudicial? Ora, tem que estar dentro de uma média, tá? É preciso ter um confronto emocional para você ter contato com aquela carga emocional que está presa naquele episódio. Essas coisas não são fáceis, porque sabe aqueles brinquedos de bebê, que uma coisa está ligada com a outra, você mexe num, não mexe tudo? É assim, guardando as proporções que é dentro da gente. Você mexe num pedacinho, você está mexendo numa área grande. É complicado, não é fácil não. Agora vamos pular aqui para essa parte. Aqui está falando das estátuas de seus deuses. Veja só, tem uma riqueza nelas, que é ouro e prata. Literalmente, possa ter ali ouro e prata, é o versículo 25. As estátuas de seus deuses queimarás no fogo. Não cobiçarás a prata e o ouro que está sobre eles, nem os tomarás para ti. Quiçá por eles venhas a tropeçar, pois é abominação ao eterno teu Deus. E não trarás abominação à tua casa, para que não te tornes anátema como ela. Então esse pedacinho aqui, os povos ao redor dos hebreus eram povos idólatras. Eles tinham cultos diversos. Eles tinham o culto que envolvia prostituta, tanto masculino, feminino. Você tinha outros tipos de cultos no sentido de ritual, de matança de criança, orgias, são várias coisas, tá? Então o Eterno traz uma situação dessa para mostrar às pessoas dos hebreus, que quando eles se assentassem na terra deles, eles não deveriam se envolver com estas coisas, tá? E lembrando que o Eterno sempre pediu respeito para com as demais coisas. E como eu já falei aqui, essa relação dos deuses, das estátuas, ouro, prata, aqui novamente, ouro, prata, é um jogo de interesses, tá? Você não deve desejar o ouro e a prata, e você não deve desejar nem o poder. Quem trabalha com feitiçaria, eles têm poder. E o que eles gostam é justamente
pânico que as pessoas têm deles, que as pessoas têm medo, acham que eles têm o poder. Eu não estou dizendo que eles não tenham poder, tá? Mas é ouro e prata, e você não deve se apegar a esse tipo de poder. E lembrando que tudo parte da Cabalá judaica. Magia, essas coisas que se tem hoje, vem tudo de uma prática paralela, não é verdade? Pois bem, sempre que eu leio isso aqui, eu lembro de uma coisa. Sei lá que ano que foi isso, 97, 98, faz tempo, né? Quando eu ia na casa de pessoas para orar por elas, às vezes fazer libertação, eu sempre procurava retirar esses pontos de contato que havia dentro das casas, né? E eu trazia para a minha casa. E eu chegava em casa, eu colocava em cima da minha cama, para depois, naquela descida do shopping ali, aquele descampado ali, eu ia lá, jogava fogo, queimava e desfazia daquilo. E esse texto aqui, ele não era consciente para mim. Eu nem lembrava que tinha, aliás, eu nem sabia que tinha isso na Bíblia, tá? Aí um dia a Lu teve um sonho comigo e dizia que em cima do meu guarda-roupa tinha uma imagem, né? E quando eu fui atender uma pessoa, ela ficou endemoniada lá. Aí eu perguntei para aquele fulano lá, dá uma olhada aqui em cima, o que você vê aqui em cima? Aí ele falou, tem uma coisinha nossa aí. Eu falei, eu já sei que tem uma coisinha aí, eu quero saber o que é. Aí ele olhou para minha cara e rindo disse assim, pastor, você não conhece a Bíblia não? Eu falei, depende. Depende, eu não sei o que você está falando. Você não sabe o que está escrito lá em Deuteronômio 7:26? Eu falei, não sei não. Eu não sabia mesmo. Lá está escrito, pastor, eu vou te ensinar. Foi desse jeito. Lá está escrito que você não deve trazer essas imagens para dentro da tua casa, porque ela é amaldiçoada, e quando ela entra dentro da tua casa, o teto, aí ele apontava para o teto, o teto que está sobre a sua casa, dá espaço para a gente entrar. Aí ele falava assim, eu vou te ensinar uma coisinha, eu não devia, mas eu vou te ensinar essa coisinha. Quando você pegar essas coisas, eu não posso impedir que você faça teu serviço. Quando você pegar essas coisas, não traz para dentro da tua casa, deixa ali fora, naquele canteiro que tem ali fora. E depois você pega, leva lá onde você tem que levar e você faz o que você tem que fazer. Aí eu comecei a fazer isso. E aprendi, nunca mais esqueci. Deuteronômio capítulo 7, versículo 25, 26, que diz isso. Isso lá no tempo de evangélico. Como o judaísmo tem essas coisas? Claro que tem essas coisas. Existem esses seres? Claro que existem esses seres. E essa questão a questão era para que o povo não ofendesse o que estava ao redor, não imitassem aquelas práticas. Você vai ver em variados momentos Deus pedindo para que o povo não mexesse com isso. Guarda uma coisa, ainda que você não entenda, sempre que Deus pedir para você não mexer e não fazer alguma coisa, não faça. Porque, mesmo que ele não tenha explicado, mas se ele falou que não é para fazer, concorda que tem alguma coisa de mistério ali, que é para mal? Outra coisa interessante que os rabinos estavam discutindo, isso aqui acho que eu não comentei ontem, é que o Eterno fala sobre essa prática das nações idólatras, mas a questão então, se Deus quer que você não se contamine com isso, então por que Ele vai colocar você no meio disso? Não dá a impressão que é pedir além daquilo que você possa suportar? Você imagina um cara que ficou livre da bebida, né? Aí você dá um bar de presente para ele. Você vai administrar um bar.
Então ele ali atrás do balcão, ele vai servir a cerveja, ele vai servir a pinguinha, vai servir a vodka, ele vai servir o conhaque, e ele vai ter que lutar contra aquele desejo. Quanto tempo ele vai conseguir? Então a questão que eles colocam, que foi justamente isso que Deus fez. Ele trouxe orientação, mas colocou as pessoas, ele não tirou as pessoas. Agora, por quê? Porque, bem grosso modo, funciona assim. Existe idolatria? Não. Mas como que não existe idolatria? Você vê aí, igreja fulano de tal, não sei o que é fulano de tal. Você vai falar, não, é idolatria, então existe. Mas no judaísmo fala, não existe. Por que existe ou não existe? Quem lembra a resposta? Alguém lembra? É o seguinte, guarda isso, para você manter aquela linha que eu disse do herança e noiva. Então é assim, Deus se revelou muito de perto para o hebreu, o povo judeu de hoje, e trouxe regras, discursos, trilhando um caminho, mostrando peculiaridades. Isso ele mostrou para um povo. Então, quando ele mostra para esse povo, ele está mostrando uma ligação, por isso Israel, direto com Deus, uma ligação direta com Deus. Essa ligação direta com Deus faz com que, mesmo essa pessoa estando no meio das demais pessoas, nações da terra, que praticam a idolatria, para ele essa idolatria não existe. Por quê? Porque se ele não é participante dela, para ele, como canta no Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ou seja, ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é um. Então, se você tem uma prática, um contato com Deus, você não tem contato com outros deuses, porque não existe outros deuses. Mas para aquele teu vizinho que acredita naquilo, ele traz à existência aquele Deus. Entendeu a diferença? Por isso que por um lado não existe e por outro lado existe. Então qual é o segredo? Deus tirar tudo da tua frente? Deus me livra de tudo. Gente, aí ficou fácil. Se ele te livrar de tudo, como que você vai provar os benefícios que ele te deu, o amor com que ele trouxe para você? Se ele livrar de tudo, você não tem nem como. Se ele não colocar pessoas necessitadas diante de ti, também tem uma máxima judaica que diz assim, o Eterno, quando quer livrar você de alguma coisa, ele traz uma pessoa que precisa de ajuda, e aí você vai praticar de tzedakah, você vai ajudar aquela pessoa. Quando você ajuda essa pessoa, ele vai olhar para você e vai julgar aquele ato com bons olhos, com mérito. E aí ele sabe que você vai ter um piripaque ali na frente, aí ele vai te socorrer ali na frente pelo mérito que você conquistou aqui. Mas foi ele que trouxe a pessoa, ele fez tudo. Ele trouxe e ele adicionou mérito e ele te livrou. Mas quem teve a escolha em ser participante nesse processo e agir, não foi você? Você poderia não ter ajudado, e aí você teria perdido o socorro. Deu para entender? Então esse é o sentido, esses são os mistérios. Só que se você for criterioso e querer guardar tudo isso na cabeça, e cada momento da tua vida você querer pensar, você vai enlouquecer. Por isso que essa prática de Deus tem que ser leve, tem que ser com prazer, tem que ser com amor. Não pode ficar neurótico, porque errar nós vamos errar, pensar errado nós vamos pensar errado. Só que na hora que pensar errado, nós temos conserto com Ele mesmo Deus. E o amor da parte dele também faz com que, até antes de você cair fazendo alguma coisa errada, ele já te traz o livramento antes de acontecer. Entendeu? Então, voltando para esse sentido,
as nações, estava tudo ao redor daquele povo. Ou seja, para onde eles olhavam, eles estão literalmente no meio da idolatria. Então eles teriam que servir a Deus no meio da idolatria. Olha, riqueza não é desculpa e nem culpa. Pobreza também não. Porque é dito num sentido psicológico que... Por que não acaba a novela? Sabe, novela tem um fim social que as pessoas não percebem? Tem, sabe por quê? Por que as pessoas assistem novela? Tem gente que assiste uma novela para ver como é a casa de um rico. É assim. E naquele momento está lá na tela da TV, antigamente era pequenininho, né? Agora é aquela TV grandona. Aí você vê a casa da pessoa, você vê aquela mesa que se eu fosse sentar ela nem ia saber como usar aqueles talheres. Aí a pessoa olha para aquilo, ela vai em fantasia fora. Ela se vê comendo naquela mesa. Aí vê aquela mulher bonita, aí ele se vê de posse daquela mulher. Vê aquele carro, aquela casa, aquela piscina, aquela coisa toda. A pessoa, ela viaja nessas coisas. Então é o prazer. O prazer da vida, já passou um dia difícil, enxerga aquilo, dá uma vazão, tá? Isso é uma das questões. Por outro lado, também é dito que as novelas ensinam muita coisa errada, né? Você acha que ensinam muita coisa errada? Você precisa que um homem aprenda a como trair? Será que ele precisa aprender a trair a sua esposa? Será que uma criança precisa aprender a mentir? A questão é que tudo que eles mostram, eles vão criando, eles vão fazendo com que você esteja no meio. É essa mesma situação. Você vai ser colocado aqui para servir o Eterno, no padrão que Ele estabeleceu, mas você vai estar no meio de todas as coisas. Nós fizemos uma crítica aqui uma vez, não sei quanto tempo tem isso, que a gente analisou como no passado, enquanto igreja evangélica, como que a gente fazia uso de uma pregação que levava a santidade às pessoas, ou fazia com que as pessoas tivessem um padrão, né? E no final das coisas, a gente chegou nessa conclusão que eu estou falando hoje. Você cobra um padrão que você não alcança esse padrão. Exemplo, prega-se o amor. Aí, ou seja, isso aqui está no livro do Haim Luzzatto, O Caminho de Deus. Então, ali é dito mais ou menos assim: você é tirado do mundo, mas você também está colocado no mundo. Ou seja, falando lá no tempo cristão, tá? Então a igreja é ensinada às pessoas. A igreja, ela quer tirar você do mundo. Vocês devem lembrar disso. A igreja quer tirar você do mundo, por quê? Porque o mundo diz que o mundo atrapalha você a servir a Deus. O mundo e suas concupiscências. Tem um texto que fala assim. Aí na mesma análise desse livrinho do Luzzatto, um parágrafo depois é dito que Deus quer que quanto mais você esteja no mundo, mais condições de servir a Ele você tem. Aí a gente discutiu lá pensando assim, mas espera aí, é para tirar do mundo ou é para estar no mundo? O que é ser tirado? O que é ser colocado? Quanto mais você está consciente do que está ao teu redor, concorda que muito melhor é a tua condição para não cair naquelas coisas? Quem não conhece a frase que você deve conhecer o teu inimigo para você lutar contra ele? Antes de ir para a guerra, não é dito que se deve estudar quem é aquele inimigo? Que tipo de exército, que tipo de armas? Quem que sai para gastar o seu dinheiro em exército para lutar contra um negócio que você não sabe o que é? Não tem sentido, tá? Então, para aquela época, a gente comentou que
Fala-se tanto do amor, mas o dia que você precisou, você não teve quem te ajudasse lá dentro. Bom, não sei você, eu estou falando com conhecimento de causa. Mas, por outro lado, a gente já está tão acostumado com isso, que isso fica muito minimizado. Ah, mas isso tem no judaísmo também? Claro que tem. Você pensa que eles são os bonzinhos? Claro que não. Em todo lugar, porque isso é um ser humano. Você faz a prática de um discurso, mas você não cumpre aquele discurso. Você fala que você ama, mas na hora que tem que demonstrar amor, não tem amor. Você fala que tem que perdoar, veja como é difícil perdoar, como é duro. Na hora de estender a mão, a gente quer que tenha a mão estendida para a gente, mas na hora da gente estender a mão, é difícil você esquecer o que aquela pessoa fez para você. E aí a gente começa a procurar na Bíblia onde tem um versículo que me dá garantia que eu não preciso ficar do lado dessa pessoa, porque aí eu posso manter o amor e posso manter também o meu desamor. E tem esse versículo. O duro que é isso, tem mesmo. Você não é obrigado a caminhar do lado da pessoa, tá? Aí de tudo isso que nós estamos falando, você vai perceber, é fácil servir a Deus? Por um lado é. Por outro lado, você pode estar descobrindo por que você tem tido dificuldade de servir a Deus. Porque você está com tudo com você, mas também está no meio, totalmente ao teu redor, com coisas que você tem que lutar contra. E em muitos momentos você acha, eu não tenho como lutar contra isso. A questão é que você não tem que lutar contra aquilo lá. Você simplesmente tem que estreitar o teu relacionamento com Ele. A falha está aqui. Olhar, eu tenho que lutar contra o sentimento que tem por outras mulheres. Porque tem pessoas, e tem um monte de gente assim, que ele é fascinado por mulheres, né? Ele não consegue ter uma só, né? Veja só Salomão, 700 e mais 300 princesas. Veja Davi, um monte de relacionamento, um monte de filho, aquela confusão toda, tá? Então veja só, você vai dizer para esse homem que ele precisa aprender a se controlar? Você acha que ele tem que aprender a não olhar para outras mulheres? Ele tem que aprender primeiro a olhar para aquela única que ele tem. Mas não, eu conheci um pastor, ele disse assim para mim um dia, olha, eu tenho uma mulher só, né? Mas eu sou muito homem. Entendo que ele quis dizer que é muito homem. Eu acho que eu entendi o que ele quis dizer, que ele era muito homem. Mas como a Bíblia diz que deve ter uma mulher só, então ele tem uma mulher só, porque se ela dissesse que podia ter um monte, ele ia ter umas 3, 4 mulheres. Então, nesse sentido, só que ele tinha um comportamento também louvável. Está vendo televisão, aparece um comercial que aparece a mulher quase desnuda, ele muda de canal. Mudava, né? Está lendo alguma coisa, acontecia não sei o que, ele mudava. Agora, pensa friamente, essa pessoa precisa agir assim mesmo. Porque o dia que ela se permitir assistir um filme, o dia que ela se permitir ficar do lado de alguém que seja atraente, cai brincando. Sabe por quê? Porque não aprendeu a valorizar o relacionamento que tem. Você percebeu, como eu disse outro dia aí, que não tem gente feia? O que tem é que a gente deve aprender a amar aquilo que nós temos conectado com a pessoa. O meu dia com a Andy é bom? É bom. Eu brincava com uma frase, brincava não, ainda falo isso até hoje, quem tem Andy tem tudo e não precisa de mais nada. Lembra disso? Agora, você falar que tem tudo e não precisa de mais nada, é perigoso, hein?
Porque você começa a dar margem de permitir que o universo traga para você os confrontos, para mostrar, você tem isso? Você tem isso? Você tem isso? Aí você vai ter que se contentar. Quando a pessoa fala, eu vou me contentar, quando ela acha que vai se contentar, ela não está lidando com a coisa, ela está fugindo. Eu não tenho que me contentar com ela, eu tenho que amar. Mas para eu amar, eu tenho que realmente estar inteiro com a pessoa e não fazendo jogo político. Outra coisa que eu escrevi um dia, ela falou, ninguém entendeu. Eu disse para ela um dia, você sabe o que significa the end? Ela falou, é fim. Eu falei, não, significa que eu sou seu. Que o the end eu sou seu, ó, the end, entendeu? Então é assim, brincando assim, você vai construindo uma rede que você vai percebendo o seguinte, você não tem que lutar contra as coisas que estão ao teu redor. É aqui que está o nosso erro. A gente quer lutar contra a prostituição, contra a mentira, contra a inimizade, contra a hipocrisia, contra o Lula. Você quer lutar contra o STF, você quer lutar contra essas coisas, mas o foco não pode ser lutar com aquilo que você está enxergando do lado. Porque quanto mais você vê o que está ao lado, mais você reforça a posição deles. E vai minimizando a relação do centro, ligação direta com Deus. Você está perdendo muito tempo olhar ao redor, e é isso que Deus quer que o homem aprenda. Eu coloco você no meio do teu problema, para que você não viva o problema, mas no meio do problema você não sinta o problema, porque você está se relacionando com ele. É a capacidade, como que está atrelado a Deus, você sobe. Perdoar. Se eu entendo a capacidade que eu tenho de errar, mas a capacidade que ele tem em me amar e me perdoar, eu não vou olhar com peso aquilo que a pessoa fez para mim. Mas se eu ficar pensando no que ela fez para mim, aí eu não vou conseguir perdoar, porque eu estou reforçando o que ela fez. O exemplo que eu sempre dou do Gabriel. Era pequenininho, 2, 3 anos, chacoalhei lá, ele fez tanta bagunça na casa da minha mãe aquele dia, que eu levei ele para o quarto, dei um chacoalhão nele, joguei ele em cima da cama, tudo que eu podia fazer, né? Joguei em cima da cama, apaguei a luz, fechei a porta. E ele ficou lá, preso. Quando fomos para casa, aí o sangue esfriou, né? O que eu fiz? Eu pedi desculpa para ele, né? Gabriel, vem cá com o papai. Aí você vai querer dar um abraço. Você perdoa o papai? Perdoou. Aí eu pensei assim, ele disse muito rápido, acho que ele não está sabendo o que é. Você perdoa o papai? Papai, perdoou. Ele veio, me deu uma... Foi até perdoou. Eu segurei no rostinho dele e disse assim, você perdoa o papai do que o papai fez para você lá na casa da vovó? Que pegou, chacoalhou você, jogou você em cima da cama, fechou a porta e deixou de... Não perdoa. Tá certo, não tem como perdoar, porque nós também fazemos isso. Na hora que diz, você me perdoa? É por isso, olha, eu não gosto quando a pessoa vem falar comigo e vem falar alguma coisa. Lá quando a gente estava naquele outro prédio, um dia entrou uma mulher lá, nunca tinha visto aquela mulher. Sentou lá, acabou aquele culto, ela veio falar comigo e ela disse, pastor, eu vim aqui hoje para te pedir perdão. Eu falei, mas de que? Eu não te conheço? Te conheço? É que é o seguinte, é que eu sempre ouvi falar de você e ouvi falar coisas ruins. E eu passava aqui na porta, ouvia uns louvores tão bonitos, me dava uma vontade de entrar, mas aí eu lembrava naquilo que falavam, e aí eu ficava com raiva e não entrava. Mas hoje eu não resisti. Ouvi um louvor tão bonito aqui que eu entrei, sentei e estou olhando para você e estou vendo que você não é nada daquilo que me falaram. É fácil perdoar assim, não é? Está perdoado. Se não tem relação nenhuma, não houve emoção da minha parte com aquilo que ela fez. Aquilo que ela fez estava longe de mim.
Mas para ela teve carga. Ela sabia que ela fez, então ela precisava pedir perdão. Mas quando alguém faz com você, como foi lá com o menino, e ele se deu conta daquilo que ele fez, do chacoalhão que ele levou, no quarto escuro que ele ficou, preso ali sem poder sair, aí ele falou, não perdoa não. Então sempre que machuca você, não vai ser gostoso perdoar. E se a gente quiser perdoar, a gente vai ter que usar na raça. Mas na raça, força demais a pessoa, tira pedaço. Então você tem que manter o quê? É conexão entre você e Deus. Porque aí você simplesmente vai compreender tudo que está ao teu redor. Tudo que está ao redor não vai te afetar. Então Deus coloca o povo no meio da idolatria. E diz a este povo, não veja o ouro, não veja a prata e não queira participar dessas divindades. Ou seja, ele poderia dizer assim, eu vou te colocar no meio de um povo, mas eu não quero que você olhe para nada, você vai ter um relacionamento tão somente comigo. Aí a pessoa assusta. Não é verdade? Então é isso. Então aprenda com essas coisas. Doenças, ele está dizendo, não é para ter doença no meio. Agora a gente pensa assim, se tem doença, aí eu fiz alguma coisa de errado. Pode ser que sim, mas nem sempre você está doente porque você pecou. Eu estou numa miséria. Nem sempre você entrou num padrão ruim de dinheiro porque você pecou. Essa relação que o povo coloca, ela não é verdadeira. É aí que pega. Então, tire isso da sua cabeça. Porque o livramento de tudo é aos poucos. Às vezes, para que você consiga chegar num padrão que Deus quer de você, Ele vai precisar que você passe por algumas dificuldades. Porque é só aquela dificuldade que vai fazer com que você alcance aquele negócio, tá? Também eu sei que é muito aberto, é muito simples, mas no dia a dia você vai percebendo e você vai construindo, e você vai perceber que daqui mais uns tempos você já vai perceber uma mudança em você. Quem sabe o ano que vem, quando chegar nessa palavra aqui, e quem tem a Torá, deixa eu ver aqui, você poderia ler aqui, olha só, o comentário do versículo 12, aí na nota de rodapé, está escrito assim, e será, pois, que se ouvindo esse juízo, aí diz assim, olha, a palavra eked, em hebraico, significa nesse versículo, por causa, pois que, tem uma grande semelhança, olha que legal, tem uma grande semelhança com a palavra akev, que a tradução é calcanhar do pé. Então, ekev, ela tem uma relação com calcanhar. Segundo o Midrash, se guardarmos os preceitos que nos parecem insignificantes e aos quais pisamos, por assim dizer, com os calcanhares, o eterno nosso Deus também guardará a aliança e a bondade prometida sob juramentos a nossos pais, cumprindo com os deveres mínimos elementares, aqueles que consideramos de pouca importância e que por isso negligenciamos e os pisamos com os pés. Deus nos protegerá, pois a experiência tem demonstrado que uma pequena falta é seguida muitas vezes por outras maior. Um pedaço venial precede sempre outro, não é pecado, outro pecado imperdoável, e de queda em queda cai-se finalmente no abismo. Então ninguém cai de uma vez e ninguém levanta de uma vez. Guarda isso. Guarda o que eu falei lá de herança e noiva.
E guarda que você é colocado no meio, que tudo ao redor é contra você, é coisa que está dentro de você, que você deseja. Se você olhar para elas, você vai estar ligado com elas. Mas se você olhar para ele, você vai estar ligado com aquilo que vem dele. E aí você vai estar ajudando o trabalho de Deus nas pessoas a reconstituir o mundo da Torá, tá? Que é aquela falta de Adão. É assim que a gente vai ajudar na retificação do mundo. Literalmente, você não depende de ninguém, depende de você mesmo. Tá certo? Amém. Vamos parar por aqui.